Quem fez sua manhã faz agora. Pós-graduação URI. Inscrições abertas pelo site uricer.edu.br/pós. Inscreva-se. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Olá, amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. E no programa de hoje nós temos o prazer de receber a professora Camila Vieira da Cunha Talhari, do curso de Odontologia. Você já vai saber qual é a temática que nós iremos abordar neste nosso bate-papo a respeito disso. A influência dos hormônios femininos na percepção de dor nos tecidos musculares e articulares que fazem parte da mandíbula. Esse foi o tema da palestra realizada pela professora de odontologia Camila Vieira da Cunha Talhari no Congresso Brasileiro de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, considerado o maior congresso da América Latina e um dos maiores do mundo nessa área. O congresso ocorreu entre os dias 3 e 5 de abril no Memorial da América Latina em São Paulo. Por isso, nós convidamos a professora para apresentar essa temática aqui no Expressão Universitária. Bem-vinda, professora. Muito obrigada. Pela primeira vez, temos o prazer de recebê-la aqui no nosso espaço do programa Expressão Universitária, que já está há vários anos aqui no ar, mostrando o que é de importante dentro da comunidade universitária da URI. Por que, então, as mulheres são mais suscetíveis a esse episódio, professora? Então, o que acontece? Eu acho, primeiro, bacana a gente falar da relevância da disfunção temporomandibular e da dor orofacial, que é uma especialidade da odontologia já considerada desde 2002. Mas, às vezes, eu brinco que é uma especialidade um pouco menosprezada pelos colegas, porque é uma especialidade que todo mundo acha que, de alguma forma, vai conseguir resolver. E o fato é que não vai, tanto é que tem a especialidade já considerada, né, pelo Conselho Federal de Odontologia desde 2002. E realmente é algo que chama muita atenção, desde os estudos mais iniciais até os estudos atuais na área, de que as mulheres elas são um grupo mais prevalente com essas desordens, né? Então, o que é a DTM, a dor orofacial? São todos aqueles indivíduos que eles possuem dores nos músculos da mastigação, então dores na região aqui da bochecha, dores de cabeça, que nem sempre vão ser uma enxaqueca, uma cefaleia, mas pode ser por razão de uma disfunção dessa musculatura da mastigação, e também todos aqueles indivíduos que possuem dor na articulação da mandíbula, né, que a gente chama de articulação temporomandibular. E é algo que realmente chama atenção, que as mulheres elas são um grupo muito mais prevalente na sociedade com essas disfunções. E outro detalhe que chama atenção é que esse aumento de prevalência na população, especialmente nas mulheres, ela é mais presente, principalmente nas mulheres numa faixa etária entre os 20 a 40 anos de idade, que coincide com a fase fértil feminina, né? E com o período de maior oscilação hormonal dos hormônios sexuais femininos. E aí a gente sempre fala sobre isso, a gente sempre fala que as mulheres são o grupo mais prevalente. E a pergunta que eu acabei me fazendo até para incluir esse tema lá no Congresso é: será que a gente entende mesmo quais são os reais mecanismos, né, que colaboram com a dor e que estão ali associados com esses hormônios sexuais femininos? E aí a gente vai estudando e vendo que algumas coisas a gente sabe, mas que novos assuntos estão surgindo e que a gente precisa pesquisar.
Então, no nosso cérebro, né, lá no nosso sistema nervoso central, nós temos, e por todo o nosso corpo, mas principalmente nas regiões do nosso cérebro que se referem à modulação de dor, nós temos receptores de estrogênio. E o estrogênio é um hormônio muito presente no corpo feminino, os homens têm, mas num nível muito mais baixo. E o estrogênio, ele, no nosso corpo, nas mulheres, ele trabalha de uma forma ambivalente. Então, em alguns momentos, ele pode ser protetor, mas em alguns momentos ele pode acabar não tendo essa ação tão protetora. E algo também que é muito relevante a gente falar que a disfunção temporomandibular, ela é multifatorial. Então, não é um único fator que vai existir, que vai trazer esse distúrbio. E os fatores psicossociais, né, emocionais, psiquiátricos também estão muito envolvidos. E a gente sabe que quando a mulher está no período fértil, ela tem aquelas oscilações hormonais, as questões emocionais também se comportam de maneira diferente. Se afloram mais. E isso acontece porque a gente tem no cérebro, tanto no mecanismo de dor, quanto em outras áreas específicas do nosso cérebro em relação à questão das emoções e da cognição, esses receptores de estrogênio também. E aí, algumas mulheres, tem uma questão genética que tem sido muito estudada, é que algumas mulheres, elas acabam tendo uma superexpressão de um tipo mais específico do receptor de estrogênio, que a gente chama de receptor de estrogênio alfa. E esse receptor, ele acaba sendo um receptor um pouco mais nocivo, né? Não tão protetor. E aí, algumas mulheres podem ter, por uma questão genética, esse tipo de receptor mais expresso no seu organismo, e com as oscilações no período menstrual, elas acabam tendo uma manifestação dolorosa, dependendo ali do período do ciclo menstrual maior ou menor. A senhora é uma pesquisadora nessa área. Por essa razão, a senhora foi convidada a ser palestrante num dos congressos mais importantes aí do mundo. Essa é uma outra história legal também, porque na realidade eu não fui convidada. A Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, que é responsável por esse congresso, eles abriram agora uma nova oportunidade, eles fizeram uma sessão dos novos talentos. E não tinha, né? E acho que até nos congressos de odontologia foi o primeiro congresso que abriu essa oportunidade. E aí, dentro do congresso, nessa sessão, o que eles promoveram? Que alunos que já tivessem terminado seus doutorados ou mestrados ou que estão nesse período, eles poderiam enviar documentação que comprovavam isso, e eles delegaram no site 11 temas. E a gente podia escolher um dos temas, a gente tinha que mandar um resumo referenciado e um vídeo, né, de 1 minuto, 2 minutos falando, até para eles verem como que a pessoa se comunica. E aí, pessoas do Brasil inteiro mandaram e só 3 pessoas foram selecionadas. Então, tiveram 18 inscritos para 3 vagas e eu consegui ocupar uma dessas vagas. E aí eu escolhi essa temática, né? Porque eu acho que é muito interessante. A senhora desenvolve essa temática também nas suas disciplinas? Sim, essa temática e outras, né? Porque, como eu disse, a DTM ela é multifatorial, então, claro que a gente é dentista e a gente tem na própria especialidade de disfunção temporomandibular uma avaliação bem diferente da avaliação habitual, né? Das outras especialidades da odontologia. Inclusive, eu acho válido até a gente dizer para a sociedade que nós temos um estágio em que nós atuamos clinicamente com esses pacientes, sejam mulheres ou sejam homens também. Então, todo mundo que tiver alguma dor, desconforto nos músculos, da mastigação, na articulação, bruxismo, eles podem procurar pela URI. Nós atendemos toda terça de manhã esses pacientes, ofertando esse atendimento à comunidade. E quem vai lá até se surpreende, porque toda a nossa anamnese, o nosso exame clínico, ele é um pouco diferente. E na aula a gente calibra os alunos para eles poderem executar essa avaliação, e aí a gente estuda vários fatores que envolvem esse distúrbio. Então, a gente conversa um pouco sobre esses fatores emocionais, a gente fala muito sobre neuromodulação da dor, então a gente acaba estudando, claro que dentro da área da odontologia, um pouco da questão de como o cérebro funciona em relação à dor, como que sinaliza, né, a dor até o cérebro e como que o paciente pode perceber isso e como que ele pode se comportar diante dessa dor, porque a DTM, na maioria dos casos, é uma doença crônica que não tem cura.
Então, é como uma fibromialgia, como uma enxaqueca, às vezes um exemplo mais simples, né, uma diabetes. Então, ela tem controle, não tem cura. E ter um correto diagnóstico melhora muito a qualidade de vida do indivíduo, porque pensa você passar anos da sua vida sem um correto diagnóstico com uma dor que muitas vezes acaba sendo limitante nas suas funções básicas diárias, como falar, higienizar os dentes, comer algo em específico que você gostaria e você tem dificuldade. Então, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida desses indivíduos de forma também interdisciplinar. Então, conforme a gente vai avaliando o paciente, a gente faz encaminhamentos para psicologia, para outras áreas da medicina, como a reumato, a neuro. Então, a gente vai trabalhando de forma interdisciplinar com um único objetivo, que é trazer novamente a qualidade de vida desses pacientes. Em algum momento, a fisioterapia ajuda? A fisio ajuda muito, inclusive os nossos pacientes vivem, a gente brinca no Uricep, o odonto é em cima e a fisio é embaixo, então eles descem, né? A gente precisa muito da fisioterapia e, inclusive, alguns tratamentos que o especialista dentista em disfunção temporomandibular e dor-orofacial realiza são terapias muito próximas também da fisio. A gente não substitui a fisioterapia, a gente trabalha em conjunto e não tem como dissociar uma área da outra. Quando se fala em saúde, acredito que tenha que ser de forma multidisciplinar, porque uma área apenas não vai resolver. E eu brinco que eu gosto da palavra interdisciplinar, mais do que de multi, porque às vezes o multiprofissional é o seguinte, o paciente tem um problema e ele necessita de vários profissionais. E ele vai nesses diversos profissionais, mas os profissionais não se comunicam entre si sobre esse paciente. A interdisciplinariedade, ela traz isso, nessa comunicação. Então, todos os profissionais, eles vão, de fato, conversar sobre aquele indivíduo para atuar mesmo em conjunto. E a URI tem uma vantagem também, porque é praticamente no mesmo prédio onde ocorre todas essas situações, Exatamente. Esses tratamentos. Então, o paciente desce ali para psicologia, desce ali para fisioterapia. Até para nutrição. Na nutrição também, e a gente vai gerenciando esse paciente. De acordo com o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, o que se pode concluir? As principais razões dessa problemática toda, especialmente as mulheres? Alguma orientação em específico? É claro que a partir do tratamento, a partir deste questionamento, desses questionários que vocês desenvolvem com os pacientes, se descobre uma realidade que realmente todos devem se envolver para tentar uma solução. O paciente de DTM, a gente costuma dizer que ele é aquele paciente que ele vem com um combo, né? Então, ele não vai vir só com a disfunção temporomandibular, né? Ele vai vir com diversos outros fatores, desde distúrbios do sono, né? Alterações de sono em pacientes com dor crônica são muito presentes. As questões que a gente já comentou, emocionais, psiquiátricas, e as questões hormonais são muito válidas também de a gente avaliar. Mas eu sempre falo, dentro dos limites da odontologia. Então, o dentista, ele que quer trabalhar nessa área, que trabalha nessa área, ele tem que ter a noção dos valores de referência, dos hormônios em cada período da vida da mulher, em cada período do ciclo menstrual da mulher, mas a gente não vai jamais, em hipótese alguma, estabelecer algum tratamento hormonal para essas mulheres, né? Isso tem que ficar muito claro. Quem tem que estabelecer qualquer tipo de tratamento hormonal é o endócrino ou mais relacionado à saúde feminina, pode ser o ginecologista também. Então, a ideia, e que foi o propósito que eu levei no congresso, porque o congresso é voltado para clínico, e eu sou clínica também, né? Eu tenho meu consultório, então sou muito clínica. E aí eu acho que a gente tem que falar da parte da evidência, mas a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia clínico. É entender em que períodos do ciclo menstrual da mulher, por exemplo, eu posso entrar com as minhas terapias relacionadas à disfunção temporomandibular. Então, por exemplo, aquela paciente que está no período menstrual na fase ovulatória, onde eu tenho um pico muito alto de estrogênio e uma queda muito alta do nível de progesterona. Essa mulher, ela tem uma tendência, muitas vezes, nessa fase de estar mais sensível à dor, né? Então, durante esse período, se eu tiver que fazer algum tipo de terapia que possa gerar mais desconforto, seria ideal substituir por alguma terapia nesse momento em que não vai gerar um desconforto
tão grande ou desagradável, né? E aí aproveitar quando a gente tem a fase lútea, que eu tenho já os níveis de estrogênio já também altos, mas a progesterona acompanhando, que acaba dando ali um equilíbrio na questão da relação da modulação da dor, aí esse período a mulher já não está mais tão sensível e talvez esse seja o período que eu possa fazer algumas terapias mais invasivas, né? Não são cirúrgicas, mas a gente tem algumas terapias que a gente faz na articulação com infiltrações de alguns medicamentos, isso pode gerar algum desconforto. Então a ideia é essa, é eu conseguir, junto com a paciente, de forma individualizada, entender como que é o padrão de dor dela, da disfunção temporomandibular e conciliar as terapias da própria especialidade no melhor momento, naquele momento que seja viável ali para ela, mais ideal, para controlar melhor a dor dela. Até que ponto, por exemplo, a irregularidade, digamos assim, não sei se esse é o termo correto, do aparelho dentário pode contribuir para agravar ainda mais essa situação? Essa pergunta é muito importante e isso já foi uma quebra de paradigma. Porque é uma situação mais do que rotineira, eu acredito. Isso já foi uma quebra de paradigma, mas ainda é uma briga. Oclusão, a gente é dentista e a gente tem um olhar enviesado, então a gente costuma achar que tudo é... O motivo de todos os problemas estão nos dentes e, consequentemente, a solução. E a oclusão, ela é extremamente importante para a odontologia. Eu sou professora de oclusão, mas em relação à DTM, os fatores oclusais ou as más oclusões, elas não têm relação com a disfunção temporomandibular. Hoje, na DTM, a gente estuda muitos outros fatores e a oclusão, ela já ficou para trás. E aí isso a gente percebe quando a gente vai estudando também essas questões que a gente está falando do próprio sexo, né? A diferença do sexo. Por exemplo, é mais prevalente em mulheres do que em homens. Se a gente for procurar por estudos em relação à presença de uma oclusão inadequada, né, de uma mordida inadequada, não existe uma prevalência distinta entre homens e mulheres. E nós temos muitos pacientes que têm a mordida correta, porque hoje quase quem nunca fez uma ortodontia, né, ou já fez uma reabilitação onde equilibrou essa mordida, e essas pessoas elas apresentam disfunção temporomandibular, enquanto a gente tem alguns pacientes com a mordida totalmente alterada e esses pacientes eles não apresentam essa alteração. Então, dito isso, a disfunção temporomandibular ela está muito mais relacionada ao sobreuso dessa mordida, ela estando correta ou não, do que se os dentes estão bem alinhados, bem equilibrados. Como é que as mulheres descobrem que tem esse problema? Porque eu estou imaginando uma paciente comum, estou com um problema em algum lugar, eu vou ao médico primeiro, não vou? Às vezes... E aí, o médico indica, não, o problema não é comigo, a situação é com a cirurgiã dentista. Isso. Às vezes acontece dela acabar indo no neurologista ou às vezes no otorrino, né? Porque começa com alterações no ouvido e acha que é algum problema otológico e aí os médicos eles acabam encaminhando. Mas os médicos eles acabam encaminhando muitas vezes para os dentistas que fazem parte do convívio deles, por exemplo, dentro do hospital, que é o bucomaxilo, que é uma outra especialidade muito importante da odontologia, mas não é a especialidade responsável por diagnosticar e tratar as disfunções temporomandibulares. Quando os quadros de disfunção temporomandibular não conseguem mais ser tratados e controlados com as terapias ali conservadoras ou minimamente invasivas, que precisam de uma intervenção maior cirúrgica, aí o bucomaxilo vai entrar. Então, eu gosto de dizer que uma vez eu já fui muito mais briguenta pela especialidade, né? Hoje a especialidade da DTM ela já é muito mais reconhecida, mas ainda precisa de um espaço. Então, se o paciente vai no médico, que indique para o especialista em DTM, ou se o paciente já está desconfiado de algumas dores e que acha que isso não é compatível com alguma área da medicina, pode procurar um dentista especialista em DTM. Professor, eu acho também que vocês, a senhora pelo menos, era um pouco médica também. Depois me parece que a senhora... Então a preocupação é pesquisar, por isso é importante saber exatamente o que a paciente tem, ou o paciente, né? Isso. Para poder dar o encaminhamento correto, porque muitas vezes, assim como a gente abordou há pouco, eu posso ir no médico. Não, o meu problema às vezes é com o dentista. Então esse entendimento, acredito,
extremamente importante de profissionais como vocês. Isso, e até porque o paciente, muitas vezes, quando ele vai chegar até nós, ele já está aí com um quadro de dor de 5, 10, até 20 anos. É comum receber muito isso no consultório, até aqui no ambulatório que a gente tem na Faculdade de Odontologia, na URI, né, ali na URICEP. E durante todo esse percurso, o paciente já migrou por diversos profissionais e a gente está sendo a única, tipo, a última alternativa, quando a gente deveria talvez ter sido a primeira, né? E aí talvez teria poupado aí de muito tempo, muito custo também, que envolve com exames, com consultas que esses pacientes fazem. Claro que a gente não é assim a Madre Teresa de Calcutá da dor crônica orofacial, né? Isso a gente tem que deixar muito claro para o paciente também. Mas o problema desses pacientes é que eles perduram por muito tempo e ficam perambulando por muito tempo por aí com dor, porque eles são mal diagnosticados. E eu sempre falo, e isso é uma frase que os alunos já estão acostumados que eu falo, para que tratar o que não se sabe diagnosticar? Ficou com dúvida, a gente não precisa saber tudo. Encaminha para aquele colega, independente da área da saúde que ele for, para você. Encaminha esse paciente, troca uma ideia, porque a gente não sabe tudo, a gente não vai saber tudo. Inclusive, já faz muitos anos que eu trabalho na área da DTM, já nem me lembro mais nas contas, mas já deve fazer uns 12, 13 anos. Tem muitas coisas da odontologia que eu aprendi na faculdade que eu não faço mais, né? Então, eu vou encaminhar para o meu colega que faz. Mas isso tudo é uma evolução. Aprender mais, saber mais, eu acho que é só a vida nos ensina. Exato. A gente não sabe tudo. Vai chegar um ano que eu vou saber tudo. Não, não vai. Assim em qualquer profissão, em qualquer área profissional. Uma outra pergunta, uma outra mais curiosidade. Isso pode ocorrer na fase jovem, em crianças? Pode acontecer em crianças, inclusive é algo que tem chamado a atenção, que cada vez mais jovens, crianças têm apresentado problemas na articulação, né? Normalmente nas crianças isso pode estar associado até a um trauma na face, jogando uma bola, levou uma bolada, caiu um tombo, bateu a mandíbula. Isso é algo que é importante de avisar os pais para prestarem atenção. Às vezes a dor passa, mas o impacto pode gerar uma alteração no formato da articulação ali do osso que compõe a articulação e pode no futuro trazer problemas. Então, se os filhos eles se queixam de alguma dor ou se não tem dor, mas às vezes tem um barulho como um estalo na articulação, sugiro que os pais procurem aí também por um especialista na área para ver exatamente o que está acontecendo, até para poder evitar talvez um problema futuro de uma dor crônica, né? Sem necessidade, se a gente consegue fazer esse diagnóstico já no início. A senhora comentou de que é possível visitar e ir lá buscar informações e até o socorro ali no nosso URICEP. Mas os pacientes são sempre encaminhados pela área pública. Isso. Como é que o paciente ele tem que ir numa UBS e aí ele tem que pedir para o dentista da UBS realizar o encaminhamento para o estágio de DTM da URICEP. E aí esse dentista da UBS ele vai fazer esse encaminhamento, hoje é tudo através de um software, e o paciente entra numa fila e assim que possível ele é chamado para avaliação e para o controle dessa disfunção. Outro aspecto, antes da gente encerrar, o envolvimento direto dos nossos acadêmicos, especialmente, acredito, não sei em que semestre eles começam a atuar, se é nos últimos semestres. A importância desses acadêmicos também entenderem dessa área. Com certeza. Na disciplina de DTM, eles já entram mais ao final da faculdade, porque querendo ou não, é realmente uma especialidade com um nível de complexidade um pouco maior, porque envolve um conhecimento de diversas áreas da saúde e a avaliação também é distinta, mas é muito importante eles terem esse contato e eu acho que é válido a gente falar, inclusive, que a URI é uma das poucas, ou se não a única universidade do Rio Grande do Sul que tem na grade curricular a disciplina de disfunção temporomandibular. E esse é um diferencial, o aluno pode sair com esse diferencial. Nós ainda não somos muitos especialistas no Brasil em DTM, então talvez é um nicho aí a se pensar quando terminar a faculdade. E eu acho válido só que a gente deve falar também, que a gente estava falando da idade, que tu Perfeito. Comentou dos jovens e crianças. Uma outra temática que até foi levantada no congresso, nessa minha palestra, é a questão da menopausa, né? As perfeito. mulheres, elas estão cada vez mais ativas nesta fase da vida
e não tem muitos estudos ainda relacionados a isso. Então, elas acabam tendo muitos distúrbios do sono, como a apneia obstrutiva do sono. Uma pessoa que não dorme bem, um dos problemas que ela pode desencadear é dor, principalmente dor crônica. Então, a pesquisa científica ela ainda está na área da DTM engatinhando um pouco nessa questão. E aí a gente levantou essa temática e estamos aí desenvolvendo algumas pesquisas, começando a desenvolver algumas pesquisas com esse público aí das mulheres da menopausa, para que elas tenham, durante essa fase da vida, também uma qualidade que a gente merece. Perfeito, professor. Quero aqui agradecer a sua presença aqui no nosso programa Expressão Universitária, e fica aqui o desafio também para que, quando a senhora tiver mais informações a respeito dessa pesquisa e outros, acredito que essa nossa conversa, a sua presença aqui nesse espaço foi extremamente válido para oferecer informações relevantes aí a você em casa que semanalmente nos prestigia aqui no nosso programa. Então fica aqui o convite antecipadamente para que, quando a senhora tiver mais informações a respeito dessa realidade toda, por favor, fique à vontade. Quero agradecer a sua presença aqui nesse espaço. Eu é quem agradece o convite, especialmente de poder falar um pouquinho sobre essa especialidade e posicionar mais um pouco a especialidade, principalmente aqui na cidade de Erechim. Muito obrigada. Obrigado novamente à senhora e a você em casa que a todo momento nos prestigia aqui no Expressão Universitária. Nosso carinho, nosso abraço. Até o próximo programa. Quem fez sua manhã faz agora. Pós-graduação URI. Inscrições abertas pelo site uricer.edu.br/pós. Inscreva-se. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. O amanhã é você quem faz. Pós-graduação URI. Potencialize seu amanhã. Cursos presenciais, semipresenciais e EAD com conceito máximo no MEC. Confira descontos e inscreva-se em uricer.edu.br/pós.